Olá, tudo bem? Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História, esta matéria fascinante. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa, meu querido aluno, minha querida aluna, espalhada pelo nosso estado este do Espírito Santo. E na aula de hoje nós iremos falar sobre um movimento fantástico, conhecido como Iluminismo. Por conta disso, estou aqui com essa enciclopédia, a Bíblia do Conhecimento Científico e Cultural da época, que ainda hoje é utilizada em alguns lugares, mas devido ao avanço tecnológico, infelizmente, essa grande preciosidade acabou entrando em desuso para muitas pessoas. Mas ainda tem aqueles que utilizam esta fascinante enciclopédia. Creio eu que talvez a sua mãe, o seu pai, ou a sua avó, o seu avô, acredito que sim, tenha utilizado a famosa Enciclopédia Britânica, contendo informações sobre diversos conhecimentos humanos, de forma organizada, de forma alfabética. Nós podemos folhear algumas informações, dentre algumas que me chamam muita atenção. Esta enciclopédia é da letra A. Nós temos, por exemplo, um conhecimento sobre anatomia. E na parte deste conhecimento sobre anatomia, nós temos sim informações do corpo humano, da anatomia, da formação dos órgãos do corpo humano. E era assim, com base nesses livros, conhecido como enciclopédia, que existia nas bibliotecas municipais, bibliotecas de escolas e também na casa de muitas pessoas, era o meio principal de se obter o conhecimento. As pesquisas que os professores passavam no passado, sim, as respostas eram encontradas principalmente nas enciclopédias. Hoje, existe um site, inclusive, que é muito parecido com a enciclopédia. É um site que muitas pessoas pesquisam. Parece, mas não é a mesma coisa. Os principais objetivos desta aula são os seguintes: identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, discutindo a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Apresentar as formas de produção e circulação de conhecimento no iluminismo e no mundo contemporâneo. Conhecer as ideias iluministas e seus usos na atualidade e identificar os princípios do iluminismo, principais teóricos e as transformações políticas e econômicas deste período. Portanto, esses são os principais objetivos do iluminismo, que também é denominado de século das luzes ou ilustração. E para início de conversa, é muito importante você lembrar de uma ideia. Quando geralmente nos desenhos animados uma pessoa, um personagem tem uma ideia, geralmente aparece uma luz na sua cabeça. Essa luz significa ideia, razão, conhecimento. É essa ideia de luz que acabou dando nome ao período europeu chamado de Iluminismo, século das luzes, quando muitas pessoas intelectuais tiveram diversas ideias que acabaram modificando a vida social, econômica e política da Europa. Vamos verificar no slide falando sobre a introdução. O iluminismo é um movimento cultural, científico e filosófico que tinha como característica a valorização da razão e do conhecimento para atingir o progresso, defendia os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância e justiça, combatia e criticava a ordem social estabelecida, a ordem política, a ordem religiosa que era estipulada no antigo regime. Quando ocorre, a partir do século XVIII, depois do ano de 1701, que ganha mais força, onde começa na Inglaterra, na Europa, e o momento mais forte do iluminismo acontece na França e se espalhou por várias partes do continente europeu. Mas não só a Europa. As ideias iluministas, ela está presente na atualidade e esteve presente na história da América, na história da África e da Ásia. E como nós estamos na América, é muito forte
as ideias iluministas em vários movimentos separatistas que tivemos ao longo da história do Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, ambas as rebeliões coloniais acontecem baseadas nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade defendidos pelo pensamento iluminista. E esta ideia de liberdade, igualdade e fraternidade lembra alguma coisa. Isto mesmo, a Revolução Francesa. Pois bem, as coisas começam a se encaixar. Os ideais defendidos pelos intelectuais iluministas é o que eu posso dizer que foi o combustível principal para a Revolução Francesa. Aquela revolução que mudou a forma de fazer política, a forma da liberdade perante a lei. Então, a Revolução Francesa, com certeza, ela bebeu muito das fontes do iluminismo, que criticava principalmente o absolutismo monárquico e o poder concentrado na Igreja. A Igreja Católica, ela possuía muitos poderes juntamente com o rei. Nós temos no próximo slide as principais características do iluminismo. É a defesa das liberdades individuais, política, econômica, religiosa e social. Tivemos também outra característica forte, racionalismo. O racionalismo subentende-se o uso da razão. A razão, ela falou mais alto durante o século do iluminismo. As ideias voltadas para o pensamento racional, de forma científica. Aí entra o outro item, a outra característica do iluminismo, o cientificismo. As informações, elas precisavam passar pelo crivo da experimentação, da observação, da análise. Ela tinha que ter um conhecimento científico para que, de fato, o conhecimento fosse considerado uma verdade. Então, essas ideias de racionalismo, cientificismo, eles andavam de mãos juntas durante o florescimento do pensamento iluminista. Um outro item, uma outra característica muito forte dos pensadores iluministas é o anticlericalismo. O nome já diz, o bom da disciplina História é que os nomes de alguns termos já identificam a resposta. Anti, contra, clericalismo, ideias voltadas para o clero, para a igreja. Então, o movimento anticlerical significava que os pensadores, os filósofos iluministas, eles questionavam, eles não concordavam com os poderes, isso mesmo, os poderes absolutos concentrados na mão da igreja. É muito importante frisar que a Igreja Católica, que ganha muito poder durante a Idade Média, até porque a única instituição que permaneceu de pé quando o Império Romano cai, formando assim o feudalismo, a Idade Média, a única instituição que permanece de pé, preservando os valores cristãos, é a Igreja Católica. Por conta disso, ela ganha muitos poderes durante o período medieval. Durante o Renascimento, ela permanece com certos poderes. E a partir do Iluminismo, este poder, ele começa a ser questionado. A outra característica marcante, o absolutismo. O nome já diz, poder absoluto do rei. Por que o rei ele tem que ter poderes absolutos, poderes totais? Porque as pessoas não podem questionar as decisões do rei. Inclusive, antes do Iluminismo, existiram alguns pensadores, como Jacques Bousset, que defendia o direito divino dos reis. Para este teórico, o rei ele só governa pela vontade de Deus. Se Deus colocou o rei para governar a nação tem que acatar as decisões do soberano. Eram ideias defendidas por alguns pensadores totalmente favoráveis à monarquia absolutista. Porém, essas ideias caem por terra durante o Iluminismo. Esses intelectuais começam a refutar, a questionar este poder total dos reis. As pessoas, elas poderiam sim ter liberdade de expressão, comunicar, falar, ter decisão, poder de decisão. Eles começaram a lutar para que todos pudessem ser
livres, porque eles estavam cansados deste procedimento, deste comportamento vigente naquela época. Essa época, esse comportamento, esta prática era conhecida como o Antigo Regime. O Antigo Regime, que vigorou na Europa, fazia com que existissem classes sociais onde praticamente não havia mobilidade social. Nós podemos ver no slide da introdução uma charge fantástica que ilustra muito bem como estava organizada a sociedade europeia. É uma imagem usada muito na Revolução Francesa, mas não é só da França, e sim das monarquias absolutistas europeias. As classes sociais. Existia o primeiro estado, que era o clero, tinha o alto e o baixo clero, bispos, cônegos, padres, arcebispo, papa. Tinha muitos privilégios, não pagavam impostos. Em segundo lugar, nós tínhamos os nobres. O segundo estado era a nobreza, formada pela nobreza provincial, os que residiam nas províncias, nobreza togada ou nobreza de toga, aqueles que compravam o título de nobreza, e em terceiro lugar nós tínhamos a nobreza cortesã, isto é, morava na corte do rei. E a nobreza, assim como o clero do primeiro estado, eles geralmente não pagavam impostos nenhum, e muitos ainda recebiam uma pensão do rei, do estado. Portanto, o primeiro e o segundo tinham muitos privilégios, regalias, né? A palavra que deriva de benefícios doados pelo rei, regalia. Já o terceiro estado era grande parte da população, formada pelo povo, por agricultores, por camponeses e por burgueses. Burgueses, a pequena, média e a grande burguesia. A burguesia, diga-se, os comerciantes, o pequeno comerciante, o médio e o grande comerciante. Portanto, no terceiro estado, não havia apenas as pessoas que tinham menos recursos. Existiam os que tinham posses, como a grande burguesia, porém, eles não tinham privilégios porque não era do segundo estado. Então, esta era a composição do antigo regime. Era este modelo que os pensadores iluministas questionavam. Não pode ser assim, isso tem que mudar. Então vamos prosseguir. Vamos analisar agora os principais meios de difusão. Como as ideias eram difundidas na Europa. Podemos ver no esquema a seguir que os 5 itens principais de difusão das ideias iluministas. O principal, a enciclopédia. Nós iremos ver mais à frente esse item. Nos jornais, nas lojas maçônicas, nas academias culturais, nos salões, nos clubes e também nos cafés. Esses lugares eram os lugares onde grandes intelectuais se reuniam, começavam a debater, divulgar o conhecimento. Eram nesses meios, nesses locais, onde as ideias eram difundidas. E os principais filósofos, esses que estão apresentados no slide, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e D'Alembert, eram os principais teóricos iluministas. Vamos conhecer um pouquinho agora, conheceremos um pouco sobre as principais ideias defendidas por esses pensadores iluministas. John Locke. John Locke, ele viveu no século XVII e no final do século XVIII, nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele é considerado o pai do iluminismo. Ele elaborou as teorias sobre os direitos naturais inalienáveis dos homens, que é o direito à vida, direito à liberdade e à propriedade, sendo a principal função do governo garantir esses direitos. Olha que interessante. John Locke, ele disse que os homens nascem com direitos inalienáveis. O que seriam os direitos? O que é isso, professor? Inalienáveis. São direitos que nascem com a pessoa e que ninguém consegue abrir mão. É da pessoa. Para John Locke, as pessoas elas têm que ter o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Para John Locke, as pessoas têm direito à liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica. As pessoas têm liberdade de pensamento. Era algo defendido por John Locke. E outro item muito interessante de um direito natural é o direito à propriedade. As pessoas, se conseguirem os meios para que possam ter as propriedades, nenhum tipo de rei
pode privar as pessoas de ter a propriedade. O governo, ele tem um papel preponderante. O papel do governo não é dar benefícios para as pessoas, é simplesmente garantir que os direitos inalienáveis possam ser usufruídos pelas pessoas. Então, o papel do Estado é só fiscalizar e garantir que os direitos estão sendo respeitados. É muito importante essa imagem que vocês podem ver, duas mulheres teoricamente brigando. As mulheres têm o direito à liberdade. A mulher mais alta, por exemplo, está fazendo uma festa na sua casa, fazendo rock, né, como fala aqui no Espírito Santo, isso mesmo, fazendo rock. E esse rock acaba entrando madrugada dentro. Chega 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e a moça, né, mais alta está neste rock com vários amigos, não se preocupa com os vizinhos. A vizinha mais baixa, ela quer dormir, ela precisa acordar cedo para trabalhar, ela tem filho pequeno, enfim, ela está no seu direito de ter o silêncio naquela hora da madrugada. Então, elas iriam entrar em conflito aí entre o Estado para arbitrar, para garantir que as liberdades sejam mantidas, porém a liberdade de uma não pode vir de encontro à liberdade da outra. Então o governo começa a criar mecanismos legais, que são as leis, para garantir que as liberdades sejam preservadas sem que uma liberdade passe por cima da liberdade de outrem. Este era o papel do Estado para John Locke. Ele ainda defendia a monarquia parlamentar, os reis podem governar ainda, só que baseado no parlamento, e o conhecimento para John Locke era com base na experiência e na razão, isto é, conhecimento científico. Muito importante as informações de John Locke. Anote aí no seu caderno essas informações, faça um mapa mental sobre esses pensadores iluministas, que inclusive tem muito a ver com o nosso dia a dia. O outro pensador muito importante é Montesquieu. Sim, ele também nasce no século XVII, de 1689, e vive até 1755. A principal contribuição deste barão de Montesquieu é a teoria da separação dos poderes. É perfeito. Isso é muito claro no nosso ordenamento jurídico. Existem 3 poderes, poderes legislativo, executivo e judiciário. No esquema que você pode conferir, a principal função do poder legislativo é elaborar as leis, é criar as leis. Este é o objetivo principal do legislativo, é legislar. E quem representa? Na esfera federal, os senadores e os deputados federais, na esfera estadual, os deputados estaduais, e na esfera municipal são os vereadores. Eles estão no poder de legislar, criar as leis e fiscalizar o poder executivo, que é exercido pelo presidente no âmbito federal, pelos governadores no âmbito estadual e pelos prefeitos no âmbito municipal. E a principal função do executivo é administrar aquele ente da federação, seja Estado, seja Distrito Federal, né, e municípios. E o terceiro poder é o poder judiciário. A principal função do poder judiciário é aplicar as leis criadas pelo poder legislativo. E está representado na figura, né, do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e também nos tribunais estaduais e também os juízes. Portanto, os 3 poderes, eles são totalmente independentes e harmônicos entre si. O que significa isso? Significa que eles são independentes, cada um tem as suas funções, só que eles são complementares. Um depende do outro. Não significa que um está acima do outro. Eles estão em pé de igualdade. Cada um está no lado do outro, significa que eles têm a função e os poderes e que funciona de maneira organizada. O terceiro pensador iluminista, Adam Smith. Ele nasce em 1723 e vive até 1790. Adam Smith foi um economista, filósofo social do iluminismo escocês
e é considerado o pai da economia moderna, o pai do liberalismo econômico. Ele abordou questões como crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social, entre outros. A principal obra de Adam Smith é A Riqueza das Nações, de 1776. Nesta obra, ele explica a natureza do sistema econômico, as mudanças pelo qual a economia passava no século XVIII, e ele aponta novos rumos, novos caminhos diante da Revolução Industrial Inglesa que estava engatinhando. Então, como vocês puderam observar nesse último slide, Adam Smith, este grande economista e filósofo, ele defendia a liberdade econômica. Os indivíduos eles seriam livres para adquirir as suas riquezas, as riquezas das nações, sem interferência do Estado. O Estado seria apenas o garantidor das liberdades econômicas. Significa mais criação, mais burguesia desenvolvendo cada vez mais as suas teorias, as suas ideias, a liberdade econômica sem interferência do Estado, sem as medidas protecionistas, porque o Estado, em alguns tipos de reinos, era quem manipulava os resultados, os valores. As pessoas não tinham a liberdade econômica defendida por Adam Smith. Ainda hoje, existem muitas ideias liberais na nossa modernidade. Há aqueles que defendem o Estado máximo, onde o Estado garante todas essas questões econômicas, e há aqueles que defendem o Estado mínimo, onde o Estado apenas regulamenta a liberdade individual das pessoas, para que possam acumular os seus bens, as suas riquezas. Um outro filósofo muito importante, antes disso, temos algumas frases sobre Adam Smith, relatando sobre as riquezas das nações. Acompanhe comigo nesse slide. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto grande parte de seus membros for formada de pobres e miseráveis. Inclusive, essa daí é fantástica, você pode até colocar no status de sua rede social. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. E algo muito interessante é que é injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vai apenas para uma parte dessa sociedade. Então, algo que nós podemos ver no nosso dia a dia, as frases de Adam Smith, o conhecimento sobre a riqueza das nações, podemos muito bem aplicar no nosso dia a dia. A riqueza de um país, de uma sociedade, de um estado, de um município, não é apenas na riqueza concentrada na mão de poucos, e sim a riqueza distribuída por quase todos os moradores daquele lugar. Bem, podemos analisar agora um outro conhecimento desenvolvido no período do Iluminismo, que era a fisiocracia. Inclusive, Adam Smith, ele também era um fisiocrata. A fisiocracia, vocês podem verificar comigo no slide, é a escola de pensamento fundada pelo francês François Quesnay, de 1694 a 1774. O pensamento fisiocrata impõe que a agricultura é o verdadeiro modo de gerar riqueza, possibilitando maior margem de lucro, mesmo com pouco investimento. O pensamento fisiocrata reduz a sociedade a 3 classes: a classe produtora, a classe dos proprietários e a classe estéril. Então, para a fisiocracia, a classe produtora, aqueles que trabalham, que produzem, que plantam, que colhem, a classe dos proprietários são os donos dos lugares, das fazendas, onde é produzida esta riqueza. E a classe estéril, para os fisiocratas, eram as outras engrenagens econômicas, porque para esses fisiocratas, o exclusivo meio de acumular riqueza está na agricultura. Outras atividades econômicas, comerciais, não eram valorizadas como a agricultura. Esse é o pensamento defendido pelos fisiocratas. Temos a imagem próxima sobre um outro grande pensador, Voltaire. Vamos verificar essas informações nessa cartela, nesse slide. Ele nasce em 1694,
a 1774. As características de Voltaire é a crítica ao clero e à intolerância, a igualdade jurídica e também a liberdade de expressão. Temos aqui uma imagem da Constituição Brasileira de 1988, logo depois da ditadura militar. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 4º, afirma que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. As liberdades de expressão e de manifestação do pensamento são uma maneira de garantir a democracia, pois somente quando os cidadãos são livres para opinar é que podem participar ativamente da vida política, algo primordial para a democracia. Então nós temos aqui, na minha mão, verifique comigo, esta Constituição, esse livro primordial para garantir os direitos à liberdade dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no nosso país. Esta Constituição, esse conjunto de ordenamento jurídico nos garante liberdade de expressão, inviolabilidade do lar, das profissões, enfim, é algo que deve sim ser apreciado, deve ser lido, consultado, e Voltaire é um dos precursores das ideias contidas na nossa Constituição. Ou seja, século XVIII, onde começa o Iluminismo, se arrasta até o século XXI. Bem, nós podemos agora conhecer um outro pensador, Jean-Jacques Rousseau, que nasce em 1712 até 1778. Ele era a favor do contrato social, forma de promover a justiça social. Ele apregoava que a propriedade privada, ela gerava a desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular acabou. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. Em Emílio, é um outro livro, outra obra de Jean-Jacques Rousseau, ele trata da educação e ele afirma que a educação, deve ser a base para a reconstrução da humanidade. Então, para Jean-Jacques Rousseau, o homem ele nasce bom. A sociedade, com o seu conhecimento, com as suas informações, com o seu ordenamento estabelecido, acaba corrompendo o homem. A propriedade faz com que os homens acabem perdendo esta bondade que existia inata no indivíduo. E o Estado ele deve tentar garantir que a sociedade possa fluir e as coisas funcionem da maneira mais tranquila possível. Na verdade, ele não quer que as pessoas voltem ao elo perdido, ao paraíso, ao jardim do Éden. Não é isso. Ele quer dizer que as informações da época acabam mudando a pureza do conhecimento humano que nasce com as pessoas. O livro Emílio é um livro fantástico que fala também sobre educação. Para Jean-Jacques Rousseau, inclusive, é considerado até para muitos pedagogos um grande influenciador. Ele afirma que a educação é uma das bases primordiais para que as pessoas possam reconstruir a humanidade. E, de fato, a educação ela é primordial para que nós possamos cada vez mais avançar no conhecimento, avançarmos no respeito que nós temos que ter com todas as pessoas, com base na educação. Temos agora um outro conhecimento, um meio de difusão das ideias iluministas, criadas pelos enciclopedistas, Diderot e D'Alembert. Eles criaram a enciclopédia, que eram vários intelectuais contribuíram neste livro, matemáticos, filósofos, cientistas de diversas áreas, políticos, e na enciclopédia continha as informações sobre todas as coisas do mundo. Era um meio onde as pessoas iam ler para saber informações sobre ciência, política, economia. Inclusive, até hoje, meus queridos alunos, muitas pessoas ainda utilizam a enciclopédia, o conjunto de informações, conhecimentos sobre diversos assuntos. Chegamos num momento muito crucial para a história do Brasil. Despotismo esclarecido. Déspotas eram homens que tinham pensamentos autoritários. O rei de Portugal, Dom José I, ele deu totais poderes para este fundamental
homem que mudou muitos aspectos na economia do nosso país, do nosso Brasil. O Marquês de Pombal, isso mesmo, Sebastião José de Carvalho e Melo, ele era o superministro do rei de Portugal, isso mesmo. E este superministro, ele era um homem que tinha pensamentos autoritários, porém, algumas ideias do pensamento econômico iluministas estavam norteando as suas decisões. Verifique comigo no slide. O despotismo esclarecido era uma forma de governo de monarquia absolutista, inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu. Alguns reis, sem abdicar do seu imenso poder, realizaram reformas com base nas ideias econômicas iluministas. Evitaria assim possíveis rebeliões internas. Déspota significa governante autoritário, tirano, antidemocrata. Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, para quem não sabe, foi quem começou a administrar Portugal, o Império Português, tanto Portugal como as diversas colônias que Portugal tinha. E várias medidas que ele tomou acabou modernizando Portugal, modernizando Lisboa, o sistema de economia, e essas mudanças chegaram também no Brasil. Foi o Marquês de Pombal que transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à diminuição da arrecadação da mineração, dos impostos do quinto. Então, ele acabou pensando que está tendo muito contrabando, vou modificar o centro, vou modificar a capital, vai deixar de ser Salvador e vai ser o Rio de Janeiro. Isso em 1763, para fiscalizar melhor a saída do ouro. Ele também expulsou os padres jesuítas aqui do Brasil, não só do Brasil, como de Portugal. O ensino, ele acabou deixando de ser exclusivamente religioso. Aos poucos, a reforma que ele fez em Portugal fez com que o ensino começasse a ser laico, isto é, sem interferência religiosa. Uma outra mudança que ele acabou criando foi criando companhias de comércio. Ele criou um imposto conhecido como a derrama. Isso mesmo, lembra de alguma coisa sobre a derrama? Inconfidência Mineira, que é a cobrança dos impostos atrasados. Portanto, o Marquês de Pombal, ele acabou mudando a cara do Brasil e essas mudanças acabou fazendo com que os ânimos aqui na América Portuguesa ficassem cada vez mais afoitos, né, desejando a nossa independência. Então, com base nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem, na independência dos Estados Unidos, que também foi baseada no pensamento iluminista, a Conjuração Baiana, a Conspiração Mineira, elas também obtiveram alguns ganhos. Essas revoltas, elas não saíram do campo das ideias, a Conjuração Baiana e a Mineira. Porém, as bases para a independência do Brasil acabaram sendo lançadas. E em 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil, com base nos ideais do iluminismo. Muito embora muita coisa não mudou no Brasil após a independência. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Espero que vocês tenham anotado as principais informações dos pensamentos e pensadores iluministas. Muitas coisas você vai usar no dia a dia, com certeza, e você vai se lembrar desta aula. Você vai ter uma ideia, uma luz da razão do pensamento iluminista tão presente na nossa sociedade. Um grande abraço, um grande beijo, até uma próxima oportunidade. Tchau!